seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus e enaltecer a Deus pela vida de cada um dos inscritos do canal Rascunho da IBD. Deus abençoe a sua vida. Nessa noite eu estava escutando uma live de indicação de livros, um nobre pastor, amigo de ministério, e encontrei naquele canal um amigo que estava pedindo indicação. Nós podemos indicar também o canal Rascunho da IBD. Ele se inscreveu, temos aí aulas sobre os profetas menores. Tivemos na aula do jovem, acho que o ano passado, no início do ano passado. O comentarista daquela lição, naquela oportunidade, foi Tiago Trota, lá do Rio de Janeiro. Muito bom. Deus abençoe o irmão Ednilson. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família e da igreja que o irmão congrega. Deus abençoe o senhor, no nome de Jesus. Vamos para a aula. Hoje estaremos esboçando aqui o Salmo 104, todo o Salmo 104. O título da lição é Bendiga ao Deus Criador. E o tema geral da nossa lição é encorajamento e instrução e conselhos. E a lição de número 10 será ministrada agora no próximo dia 4, nesse próximo domingo. E nessa lição nós vamos ver o salmista enaltecendo a glória de Deus na criação, a glória de Deus na conservação e a glória de Deus na correção. Isso é muito bom, muito importante. Nós vamos esboçar o Salmo 104. Haja vista que, mais uma vez frisando, os jovens estão estudando esse trimestre o livro dos Salmos, toda a lição pautada no livro dos Salmos. O primeiro tópico da lição, nós temos aqui a glória e a majestade de Deus, lição da classe dos jovens. O segundo tópico é Deus governa a criação. O terceiro tópico é Deus um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. E os livros indicados aqui na estante do professor é um livro de Ken Hanken, Criacionismo, Verdade ou Mito, da CPAD, lançado um material muito interessante, tá? Também indico Adalto Lourenço, que ele fala do livro da criação, do Gênesis, muito importante para quem quer trabalhar essa questão da criação, ok? No Salmo 104, ele é praticamente a continuidade do Salmo 103, Quando Davi, esses dois salmos são atribuídos a Davi, ele aponta para a criação, ele dá tributo de louvor ao Senhor devido à criação, E ele aponta aqui três aspectos: o aspecto pessoal, o aspecto nacional e o aspecto universal, O Salmo constitui-se um recital de benefícios pessoais recebidos, O Salmo 103, a partir dos versículos 3 a 5, nós vamos ver isso, E também no Salmo 103, verso 16, no verso 16 a 19, nós vamos ver a compaixão do Senhor em prol do povo de Israel, Então, quando vamos escavar a Bíblia dentro dos Salmos, dos estudos salmúdicos, nós vamos encontrar pérolas valorosíssimas, nós vamos ver que dentro dessa questão do livro dos Salmos, eu trouxe aqui sobre o Salmo 3 um pouquinho, mas a nossa lição mesmo está pautada no Salmo 104. Ele está atrelado ao Salmo 103, E como também em Apocalipse capítulo 4, ele é conectado com o capítulo 5. O Salmo 4 e Apocalipse 4 falam do oratório da criação, Ao lado do Salmo 8, do Salmo 33, do Salmo 145, esse Salmo trata da majestade de Deus revelada na criação, Então, há um paralelo entre Gênesis capítulo 1, versículo 31, do capítulo 1, do versículo 1 a 31, ou seja, o Gênesis capítulo 1, quando Moisés ele fala dos 6 dias da criação, ele faz a descrição, Então, no Salmo capítulo 104, verso 2, a parte A, ela fala do primeiro dia da criação. Na parte B do versículo 2 até o versículo 4, ele fala do segundo dia da criação.
no 104, versos 5 a 9, ele fala do terceiro dia da criação. No quarto dia da criação, ele cita no capítulo 114, do capítulo 14 até do capítulo 104, verso 14 a 16. E no capítulo 17, capítulo 104, 17, 25 e 26, ele fala sobre o quinto dia da criação. E o sexto dia, ele aponta no Salmos 104, verso 18 e 23, né? Nós vamos ver que em nenhuma parte do saltério, do salmo, existe um salmo tão longo com louvor ao Criador e à sua criação. Não existe, né? O salmo pode ser considerado um canto, um comentário poético, esse Salmo 104, né? Junto com o Salmo 103, pode ser considerado um comentário da criação, né? Do livro do Gênesis. Ele repete praticamente, mas de forma exaltando, cantando, salmodiando, né? Nós vamos ver que há uma variedade de larguras, de nitidez de detalhe, vigor de pensamento, né? Até o fim colocam aí esse salmo entre os mais gigantes, né? Spurgeon dizia que aqui é um dos voos mais longe, de maior altura da inspiração. Inclusive, o melhor comentário que temos no Brasil sobre os salmos é Os Tesouros de Davi, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Eu indico que compre. É uma obra espetacular, uma obra primorosa para quem quer conhecer um pouco dos Salmos, da doutrina dos Salmos, né? Tudo que os Salmos apresenta, o Spurgeon, ele realmente esboçou de forma magistral, de forma muito objetiva. Tem bastante informações contundentes, comprobatórias e de louvar assim ao Senhor, né? Então o Salmo dá a interpretação de muitas vozes sobre a prudência, né? Ou sobre a providência de Deus. Esse Salmo ele conta poema, é um completo cosmo, né? Ele fala do mar, da terra, da nuvem, do sol, da luz do sol, das plantas, dos animais, das trevas, da vida e da morte. Então Deus não criou também Deus não criou, mas sustenta toda a obra criada. Ele supre as suas criaturas, tudo que ele criou, supre com água, fazendo brotar fontes, né? Ele também traz chuvas, né? Em abundância para regar a terra, e bem como o orvalho na noite, né? Que para regar as plantas. Também prevê comida para o homem, animais, aves, peixes, pois o Criador sustenta todo esse vasto universo, né? Como vamos descrever o Deus invisível ao capturar sua infinita grandeza com as palavras finitas, né? Como vamos descrever isso? É sobre esse salmo, é sobre isso que o salmo nos convida a pensar, certo? Muito bem, o salmo nos convida a pensar sobre isso. Então, o salmista ele inicia e termina chamando de louvor, e abre e fecha o Salmo 103 da mesma forma, destacando dois pontos importantes. O primeiro ponto que ele destaca é um tributo de honra ao Criador, quando ele começa assim, no versículo 1: bendiz a minha alma, me diz, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, tu és magnificante. Então o salmista tomado por um profundo senso de admiração acerca da majestade de Deus, do Criador, da grandeza, do insondável, né, da criação. Isso convoca a si mesmo a exortar sua própria alma a bendizer o Senhor pela sua magnificência, né? E um outro ponto importante que vamos ver nesse capítulo é que a glória e a majestade, ele exalta a glória e a glória majestática do Criador. No Salmo 104, verso 1, parte B, até o versículo 2, ele fala sobre vestido de glória e majestade coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como cortina. Deus veste a si mesmo como roupagem de indescritível, de resplendor, de majestade. O seu manto de luz é um símbolo de absoluta pureza, né, e justiça. Então a glória e a majestade dos reis terrenos é apenas aparente, mas o Senhor é a própria majestade gloriosa. Aliás, a glória e a majestade são seus próprios vestidos. Bendito seja o nome do Senhor. A luz e a sua própria roupagem. Nas palavras de Spurgeon, ele diz que se a própria luz é apenas sua veste, e o seu véu,
o que deve ser brilhante e esplendor a sua própria existência, né? Então o salmista ele estende os céus como uma cortina, ou seja, o céu como sua vestidão de colossal, né, de mais de 93 bilhões de anos-luz, é medido por ele a palmos, estendido por ele como uma cortina, né? Então, o que é grande, que é praticamente infinito para nós, para Deus, é simples, né? Ele mede como a palma das mãos e estende como cortina. Bendito seja o nome do Senhor. Só para ver, para nós termos noção da grandeza do Deus Criador, que os judeus hoje chamam de Baruch Hashem ou Adonai, né? E assim sucessivamente, podemos aprender sim com esse salmo, né? No Salmo 104, ele também o salmista trata sobre a exuberância da criação, né? Essa exuberância, essa passagem bíblica refuta contundentemente o ateísmo. Ao conceituar a existência de Deus, ele refuta o panteísmo, mostrando que Deus é distinto de sua criação, refuta o deísmo, provando que Deus cuida de sua criação. Destacamos aqui 5 pontos, 5 verdades solenes sobre isso. Eu quero trazer aqui. Primeiro, a morada do Criador. O salmista destaca no Salmo 104, verso 3, não é? Porque diz assim: põe nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Aqui nós vamos ver que temos 3 imagens, né? 3 imagens aqui para refletir sobre isso, né? A esplêndida acerca do Criador, né? O vigamento da sua morada, que é edificado sobre as águas, ou seja, as nuvens na sua carruagem, ele mesmo voa nas asas do vento. É um negócio assim majestoso, né? Então vamos ler o Salmo, pessoal, vamos cantar com o Salmo, vamos salmodiar, né? Glória a Deus. Esse assunto veio próprio para o jovem, não é? Para os jovens. E também, por que não para nós, né? Estamos ensinando há um período já sobre o Salmo na igreja em que pastoreio, que estou pastor, né? Nós vamos ver outro ponto importante com os ministros do Criador. Ele tem ministro. Faz os teus anjos ventos e os teus ministros labareda de fogo. Os anjos foram criados por Deus e estão a serviço de Deus para cumprir as ordens de graça e juízo, ao mesmo tempo que são céleres, né, como o vento, são também devastadores como o fogo. Então os anjos estão ao serviço do Senhor, né? Este texto é citado pelo autor em Hebreus, quando ele faz uma defesa da tese de que Jesus é superior aos anjos, né? No Hebreus capítulo 1, verso 7. Né? Outro ponto importante é que a obra do Criador, lançaste o fundamento para aquele que não vacile em campo, para que ela não vacile em tempo nenhum. Lançaste o fundamento para que ela não vacile, ou seja, não balance, não venha estremecer. Usando uma linguagem de engenharia civil, no caso, o poeta sagrado lhe mostra Deus lançando os fundamentos da terra, que suspensa no ar, em momentos precisos, não sai da sua rotação e nem se abala com os rigores dos tempos, né, adversos. No Jó capítulo 38, verso 4, ele faz referência, diz: a terra coloca no espaço de tal maneira que permanece tão estável como se estivesse fixa em pilares inabaláveis. Não é? As suas leis precisas, seus movimentos harmônicos, são uma evidência, eloquência da magnificência do Criador. Outro ponto importante é que o juízo do Criador, o salmista passa aí a falar sobre o tempo do dilúvio da seguinte maneira: tomaste o abismo do vestuário e cobriste, as tuas águas ficaram acima da montanha, e a tua repreensão fugiu à voz do teu trovão. Bateram em retirada, elevaram-se os montes e desceram os vales até o lugar que havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Então o Criador tem controle sobre a criação. Ele não só criou o mundo, mas também o julgou, abrindo as comportas, né, do céu e abrindo os reservatórios de baixo, fazendo com que o mundo fosse engolido pelas águas. Apenas Noé e sua família foram salvos, né? Mas o mesmo Deus que enviou o dilúvio
prometeu que as águas não mais inundariam a terra. Ele sempre continua no controle, né? E Pedro descreve isso dizendo: de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus também, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Deus tem o controle de tudo. Não pense que Deus perdeu o controle. Deus tem o controle de tudo. Água, luz, sol, terra, tempo, estação. Deus tem o controle de tudo. Ele é criador. Ele sabe como criou o firmamento e os fundamentos da terra. Outra coisa que podemos observar é a providência que o Criador nos dá. No Salmo 104, verso de número 10 a 18, o salmista, depois de falar da intervenção de Deus no tempo do dilúvio, trazendo o juízo sobre a terra, bem como colocando aí limites nas águas, né, que não poderiam ser ultrapassadas, demonstrando assim a sua graça, passa a falar da providência divina na criação. Então, tu fizeste rebentar a fonte no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, e os jumentos ao seu pouso. Entre a ramagem desfere o seu canto, de alto da tua morada. Rasga os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhe dá brilho no rosto, e o alimento que lhe sustém de força. E avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, né? Que ele plantou, e que as aves fazem ninho quando a cegonha a sua casa no cipreste. Os altos montes são das cobras montesinas, as rochas e os refúgios dos arganazes, né? Veja bem, Salmo 104, verso de 1 a 18. Veja bem o fator de tanta exaltação ao Senhor. Além de ter toda a contextualização. Então nós vamos ver aqui algumas verdades que está intrínseca dentro desse texto, né? Primeiro, o Senhor traz vida para a natureza, provendo fontes de água no vale, né? As suas fontes, a terra seca seria o cemitério das árvores, dos animais, dos homens, onde há água, há vida, né? A farta provisão. No segundo lugar, nós vamos observar outra oposição interessante, que o Senhor dá as fontes para abastecer todos os animais, né? A rica providência divina. Deus é Deus de providência, acredite. Assim como Ele dá aos animais, assim também como para os homens, né? A providência divina está atenta aos animais selváticos, domésticos, pois todos eles precisam beber para sobreviver, né? É Deus quem cuida deles, dando-lhes de beber, né? Outro ponto importante é que o Senhor dá fontes de água para abastecer todas as aves. As fontes desentanta, no caso, as árvores do céu, que satisfeita com a boa provisão divina, ergue o seu canto em preito de gratidão ao Senhor. Outro ponto importante é que o Senhor Deus dá rica provisão para os animais e para os homens. Salmo 104, verso 13 a 15. As fontes do rio não chegam nos picos do monte, mas o Senhor mesmo rega a cumeira dos montes, derramando ali abundantemente orvalho. Jó corroborava com isso, né? Jó 36, versículo 27 e 28. A terra espargida pelo orvalho, regada pela chuva, como exuberância produz das obras divinas. Então o próprio Deus faz crescer a relva para saciar os animais. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Podemos observar também que o Senhor da árvore frondosa para abrigo dos animais. Então tudo é o Senhor que deu, tudo é o Senhor que fez, tudo é dele, e para ele são todas as coisas. Então observe que o Senhor tem cuidado de tudo que ele criou.
tudo que ele criou, ele cuida, né? E o Salmo, como eu já disse, ele inicia e encerra dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, não é? Então, observemos tudo isso, que dentro desse conceito Deus criou, né, tudo, e ele governa tudo. Deus ordenou tudo, Deus sustenta tudo, Deus está coordenando tudo. Tem uma informação importante no comentário de Bacon, ou Matthew Henry, na verdade, Matthew Henry, quando vai fazer essa tratativa, não é? Ele diz que Deus governa, sustenta a sua criação, ele cuida que eles tenham morada adequada. Deus concedeu sabedoria aos homens para que construam por si mesmos e para o rebanho que é útil para eles. Todavia, há alguma criatura para as quais Deus provê, mas imediatamente abrigo. Algumas aves, por destino, constroem os seus ninhos em arbustos próximos dos rios, mas nas nascentes que correm entre as moentes, não é? Habitam os céus, não é? Cantando entre os ramos. Então, elas cantam de acordo com a sua capacidade para honrar o seu Criador. E benfeitor do canto delas envergonha com o silêncio, o nosso silêncio. Então, precisamos cantar ao Senhor, não só a criação, né? Para não ficarmos envergonhados, né? Nosso Pai Celestial, eles as alimentam. Mateus capítulo 6, versículo 26. Por isso, elas são tranquilas, alegres e não pensam no amanhã, porque comeu hoje. Isso é as árvores, né, do céu. Então, as árvores do bosque não foram plantadas pelos homens, né? Ou seja, o próprio Deus as plantou, portanto, elas são árvores do Senhor. E ali na copa das árvores frondosas, as árvores fazem seus ninhos com segurança. O cipreste mais baixo são hospitaleiros, as cegonhas que ficam por ali. E ao passo que os altos montes, né, são o território das cabras montesinas, e as rochas escarpadas, né, são o refúgio dos arganazes. E nós vamos observar que o governador de tudo, o criador de tudo, ele governa e cria. Ele criou e governa tudo. Isso é um fator interessante. Ele criou e governa tudo, né? Deus governa a criação, que está aqui no segundo tópico, né? Ele governa tudo. Nós vamos observar que o governo de Deus sobre o tempo, no capítulo 104, verso 19 a 23, ele faz a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas, né? Vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa em busca de Deus o sustento. E vindo o sol, eles se recolhem, se acomodam nos seus corvis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo à tarde, né? A lua é mencionada em primeiro lugar, porque o dia dos judeus, naquele tempo, a noite antecede o dia, né? Então, os dois grandes luminares, o sol e a lua, marcam o tempo, né? Então, para os judeus, o dia começava com a noite. A noite antecedia o dia, no caso, né? E nós vamos ver que o sol e a lua, eles marcam, né, o tempo onde de dia é feito para o homem trabalhar, enquanto o homem descansa à noite. Os animais que estavam em seus covis durante o dia saem para a sua caçada em busca de alimento. Então, resta aí, portanto, afirmar que regular a alternância entre o dia e a noite é providencial. Portanto, todos os animais, quanto para os homens, tanto para os animais quanto para os homens, né, tudo há uma alternância, né? Então, nós vamos ver que sem o ciclo do dia e da noite, a sequência da gestação e a vida cessaria, né? Podemos observar se observarmos esses detalhes. Nós vamos ver outro ponto, que é a exuberante variedade da obra criada. Foi uma vasta obra, né? A variedade, Senhor, nas tuas obras, toda a sabedoria fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis que o mar vasto, intenso, no qual as nuvens serem sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, os monstros marinhos que formaste para ele
folga. Né? O salmista destaca aqui a sabedoria de Deus em criar um mundo tão vasto, de tanta diversidade, né? Tão multiforme em beleza, tão rico, né? Em víveres, né? E nós vamos destacar também os minerais, os vegetais que formam a variedade desta obra criada pelo Senhor, pelo Deus que fez os céus e a terra. Então não há dois da mesma classe que seja exatamente igual. Né? Ninguém foi criado igual, nada é igual. As classes são mais numerosas do que a ciência pode catalogar. Né? As obras nos céus, no alto, na terra, embaixo, nas águas debaixo da terra, obras que permanecem pelos séculos, obra que chega à perfeição, que desaparece em um ano, obras que toda a sua beleza não vivem um dia, obras dentro de obras dentro delas. Né? Deus é trabalhador e ordenado da variedade, Ele é ordenador da variedade. Então, dentre essas variadas obras, nós vamos ver que o salmista, o poeta, ele destaca aqui o mar, prenha de cardumes abundantes, tanto de animais pequenos como grande. Não é? Então o salmista, o autor sagrado, ele destaca aqui que ainda que o mar, como a estrada das nações, levando e trazendo riquezas, assim o mar, em vez de se dividir, une as nações. Ou seja, o texto bíblico diz que a terra está cheia de riqueza de Deus, ou seja, o Criador não colocou as suas criaturas em uma morada onde a mesa é escassa e o buffet está vazio. Pelo contrário, nas entranhas da terra há minas escondidas de riqueza e a sua superfície a colheita abundante. Vejamos, irmãos, que privilégio temos de servir ao Senhor nosso Deus, né? E nós vamos ver outro ponto importante dentro do texto, é a dependência dos seres criados, né? A dependência que temos dos seres criados têm do Criador. Todos esperam de ti que lhe deis a comer a seu tempo. Se lhes dás, eles colhem. Se abres a mão, eles fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Né? Isso é o Senhor. Qualquer um de nós, se Deus virar o rosto, se perturbamos, não vamos ter como fazer, porque somos totalmente dependentes dele. É o que está escrito no texto, é o texto que está dizendo. E se eles cortam a respiração, morremos e volta ao seu pó. Envia o teu espírito e são eles criados, né? E assim renova a face da terra. Nós vamos ver que um dos aspectos impressionantes desse salmo é a ênfase que ele dá à atividade contínua de Deus na natureza. Uma vez que todas as criaturas dependem da generosidade diária de Deus, diária. Né? Então elas vivem de acordo com o seu favor, morre quando ele lhe tira a respiração. Então tudo depende de Deus, depende para viver e depende para morrer, pois cada vida é produto do Espírito criativo e renovador de Deus. Né? Nós vamos ver que esses belos textos proclamam 5 verdades solenes aí. Primeiro, o começo da vida vem de Deus. Segundo, a continuidade da vida vem de Deus. Terceiro, o declínio da vida vem de Deus. Quarto, a cessação da vida vem de Deus. E a quinta observação que vamos fazer no texto, Salmo 104, verso 24, verso 28, 27, 28, 29, 29a, 29b e Salmo 130, né? Que a ressurreição também vem de Deus. Então, nesses textos, o salmista chega ao clímax, né? Onde ele, fazendo referência constante ao poder criativo, né, do Espírito de Deus, demonstrando que toda a vida procede do Espírito de Deus e que Ele né, é quem dá vida a cada semente. Nós vamos ver que o comentarista Derek Kidner, ele diz que a respiração de cada ser vivo depende do Espírito de Deus. Nós vamos ver também que o texto fala da providência, e a providência é a criação continuada, ou seja, o Espírito de Deus criou no princípio e cria até hoje. Bendito seja Deus. Nós vamos finalizar aqui com 5 pontos importantes a partir do versículo 31 a 35. Não é? Nós vamos ver que a glória de Deus, a glória do Deus feliz em sua própria criação.
né? A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. A glória das criaturas desvanece, mas a glória do Criador é eterna. O próprio Deus se alegra em ter criado, né? Então a glória da criatura é glorificar o Criador e deleitar-se nele, ao passo que a glória do Criador é glorificar a si mesmo e deleitar-se na perfeição do seu ser e na sábia variedade de suas obras, né? Nós vamos observar também que a glória do Deus soberano sobre a criação, como o sol olha para a terra, ele faz tremer, toca as montanhas e elas se fumegam, né? Ou seja, a criatura está sujeita ao Criador sempre, né? Tanto nos seres racionais como nos seres irracionais se curvam diante da sua majestade. Até mesmo a terra, as montanhas são impactadas pela manifestação. Quando Moisés subiu o Monte Sinai, por exemplo, para receber as tábuas da lei, a Bíblia diz que a montanha tremeu, fumegou. Glória a Deus, né? Vamos observar outro ponto importante. A glória é atribuída ao Senhor pelo adorador, nós adorador, os pássaros adorador, nós seres humanos adorador. Temos que adorar o Senhor. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Ser-lhes agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Que outros indivíduos não cantem ao Senhor, que outros cessem de cantar ao Senhor. O salmista está determinado a cantar louvores durante toda a sua vida, diante da majestade de Deus e da sabedoria das suas obras. Outro ponto importante, para finalizar, é a imprecação sobre o não reconhecimento de Deus e das suas obras. Desaparecem da terra os pecadores e já não subsistem os perversos, né? Nós vamos ver que toda a sintonia da natureza existe em uma nota dissonante, né? Ou seja, destoante. O salmista anseia pelo retorno, pela remoção da desarmonia, mas a palavra de Deus nos aponta que a criação é tanto um coro para o campo de batalha, e nós vamos ver que o homem entre a criação entristece a Deus, o Criador. Então é uma afronta ao Criador, o homem não reconhecê-lo para glorificar. Então temos que reconhecer a Deus e glorificá-lo. Outro ponto importante para fechar aqui a nossa aula de hoje. Glória a Deus. A decisão pessoal de glorificar a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Assemelha ao Salmo 3. E então esse começa com esse término, da mesma forma, termina com isso, com essa frase, da mesma forma que começou. Ou seja, o salmista exalta a sua própria alma a bendizer o Senhor. Então, nós vamos ver que a palavra aleluia só dá diferença porque acrescenta aqui aleluia para concluir essa obra interessante, né? A obra poética do livro dos Salmos. Salmo 104. Todo o Salmo 104, leia, você vai se deliciar e vai glorificar a Deus, né? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.